Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, como vão? Estamos iniciando nossa live de hoje. E hoje, uma live super especial. Estamos conversando com um dos melhores desenhistas, artistas plásticos do Brasil, o Renato Morricone. Lembrando a vocês que nossas lives é todas as 3 lives por semana, por enquanto, sempre às 16 horas. E na próxima quarta-feira estarei falando com a doutora Oliane Raspini, diretamente de Nova Mutum, Mato Grosso. No próximo sábado com o editor Eduardo Marrom, também de Cuiabá, para falar sobre arte mato-grossense, sobre cultura mato-grossense com a gente. No próximo dia 8 estarei falando com a Cacá Fontana, ou a Maria Carla Coronel, que é advogada e editora de revistas. Também falarei no dia 11, estarei com o caricaturista, pintor, artista plástico Luiz Carlos Fernandes, premiadíssimo no mundo todo, vai falar com a gente. No dia 13 eu estarei falando com o Bruno Raditi, que é dos Médicos Sem Fronteiras. Ele vai falar sobre o olhar do mundo. Essa live com o Bruno ou será feita no Facebook ou será feita no próprio YouTube. A partir daí o Bruno vai dar um panorama sobre a arte no mundo, sobre o seu olhar sobre o mundo. No dia 15 eu estarei falando com o diretor da TV Globo, Ricardo Calil. E no dia 23 com a proprietária da Moinhos Papéis, Renata Teles, que vai falar sobre suporte, sobre papéis, sobre arte sobre papel. Vou apresentar um pouquinho aqui. O Renato Morricone é um artista plástico. Ele tem trabalhado com livros infantis. Ele tem publicações em todo o Brasil, por grandes editoras como a Companhia das Letras, como a DCL, como a Saraiva. E ele é também um premiado no Brasil, no mundo. Tem trabalhos dele no Brasil, na Argentina, na China, na Itália, na Coreia do Sul. Recebeu os prêmios de melhor livro imagem e melhor livro para crianças em 2011 e 2014 pela Fundação Nacional do Livro. Recebeu o troféu Jabuti de melhor ilustração infantil em 2014 e também foi contemplado com o prêmio da Fundação Quattragato dos Estados Unidos, finalista no prêmio de melhor livro de arte para a revista italiana Andersen, ambos pelo livro Bárbaro. Em 2018, ele também foi figurou na lista do The Boston Globe, dos melhores livros infantis publicados nos Estados Unidos. Bom, ele também esteve no The Master Astrology in Conventional Schauder Books, feito pela Scholarly Bride Journal dos Estados Unidos. Ele ministra cursos, oficinas, palestras em diversos países e também, como por exemplo no Museu de Arte Contemporânea do Peru, na Escola Internazionale di Illustrazione di Samen de Itália, e é professor convidado do curso de pós-graduação Livros, Crianças, Jovens, Teoria, Meditação e Crítica do Instituto Vera Cruz em São Paulo. Bom, vocês estão vendo aí que o rapaz tem uma extensa lista de trabalhos, publicações, que vale a pena falar com esse rapaz. Estou aguardando a chegada dele, ele ainda não chegou. Enquanto isso, lembrando vocês que nós estamos fazendo lives diversos dias, diversas semanas. E eu convido especialmente vocês para ficarem conosco, participar
disso. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, o meu trabalho de pintor, ilustrador, visitem nossas páginas nas redes sociais. Meu nome artístico é Codô, Codo ou Codô, como que queiram. Alguns me chamam de Codó. Então vocês podem participar ali. Procurar no Facebook ou então nos sites. No site galerialivrepensador.wordpress.com. A Galeria Livre Pensador é onde eu coloco todo o meu trabalho em artes plásticas, ilustrações e pinturas. Nós também temos nossos trabalhos expostos em diversos lugares do mundo, no Brasil e no mundo. O Renato já chegou. Estamos aí mandando convite para ele, ele vai entrar no ar agora. Nossa live dura em torno de 40 a 50 minutos. No final, vocês poderão fazer as suas perguntas. Boa tarde, Renato. Que prazer tê-lo aqui. Como vai? Grande Codô. Bem, você? Me ouvindo direito? Tô sim. A sua imagem ainda não está aparecendo, Renato. Não está aparecendo? Está travada. Vou te enviar um novo pedido, então. Peraí, deixa eu ver aqui. Isso, por favor. Pessoal, lembrando que eu estou fazendo uma live num local provisório. Vocês, por favor, considerem que teremos algumas interferências externas, porque não é um estúdio, é uma casa, é um quarto. Então, considere. Opa, agora sim. Renato, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Codô, e você? Tudo bem, Codô, e você? Bem, obrigado. Renato, eu já fiz uma apresentação prévia sua e do seu extenso currículo internacional e nacional. Então, você já foi devidamente apresentado a todos. E vamos conversar um pouquinho, Renato. Eu vi aqui seus trabalhos. E a primeira coisa que eu queria conhecer um pouco mais de você é sobre a extensão do seu trabalho em nível internacional. Como é que está isso? Onde você atingiu até agora? Eu vi aqui que você já tem trabalhos em todos os continentes, praticamente, né? E como é que você chegou a isso? Conta um pouquinho aí do seu processo de chegada, de construção da sua carreira. Então vamos lá. Assim, eu comecei trabalhando. Você está me ouvindo bem? Sim, perfeito. Dando um retorno aqui, mas perfeito. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo com desenho na área editorial, publicidade, com uns 14 anos. Então, eu tô com 26 anos trabalhando com isso. E aí, eu desenvolvi muito essa parte da como forma de narrar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Codô. Eu estou ouvindo o retorno, eu acho que o seu está muito alto. Você consegue abaixar um pouco? Eu estou me ouvindo. Eu também estou te ouvindo. Eu não consigo baixar. Tá, não tem como baixar. Acho que é uma questão de São Paulo, porque toda live que eu faço com o pessoal de São Paulo nunca dá muito certo, sempre dá um probleminha. Tranquilo. Desculpa, Codô, desculpa te atrapalhar. Mas aí, a partir dos 22 anos, eu comecei a... E aí eu fui... Tá dando LED. Renato? Tá me ouvindo? Não estamos ouvindo. A gente está com algum problema de comunicação no seu Instagram. Você está próximo do seu Wi-Fi? Roteador?
Que estranho. Bom, vamos tentar, vamos lá. Vamos lá. É o seguinte, E faz parte do show. a partir dos 20 A partir anos, dos 20 anos, comecei a trabalhar com livro, literatura. Então, tem um caminho que é bastante comum dos autores de literatura trabalharem com agentes literários que vendem direitos para fora do país. Então, é por isso que eu tenho trabalho fora também, né? A maior parte dos trabalhos, eu digo 99,9%, são trabalhos que eu fiz no Brasil e eles foram publicados depois fora. Teve um só que eu fiz diretamente para fora, que foi um trabalho aqui para a Argentina, com a editora Limoneiro. Então, Renato, você tem trabalhos pela Companhia das Letras, pela DCL, pela Limoneiro, você acabou de mencionar, pela Saraiva. Como é que está o mercado editorial agora? Vamos esquecer essa pandemia, vamos partir do ponto onde começou a pandemia para trás, onde nós tínhamos até uma reativação da economia e tal, um processo de crescimento econômico. E como é que está essa questão depois desse novo presidente que está aí? Houve uma mudança, porque as editoras vivem muito ainda do governo, da venda de material didático para governo. Você sente que o mercado editorial brasileiro em relação ao mercado editorial europeu, por exemplo, existe muita diferença nessa questão do livro em si? Cada mercado, o Brasil é um dos maiores mercados, ou era, dos maiores mercados de livros voltados para a escola infantil. Na verdade, não era o maior mercado, mas uma das maiores compras governamentais, se eu não me engano, ficava atrás da China. Não sei se China, México, eu acho que China e México fazem grandes compras governamentais para escolas. E o governo federal tinha uma grande compra, foi perdendo fôlego a partir da metade do governo Temer, isso caiu drasticamente. O governo de Bolsonaro não teve nenhuma compra. Então, agora, falando do mercado, por exemplo, a Argentina, eu conversando com o pessoal lá da editora Limoneiro, eles não focam tanto nas escolas, né? Então tem outros nichos, tal. A Europa, a Argentina tem um grande público, né, leitor, então tem um público consumidor grande. O Brasil ainda carece, é muito grande o Brasil, mas carece de bibliotecas em várias cidades, Eu te conheci fazendo um trabalho no Sesc, divulgando livro. Eu também faço esse trabalho há 30 anos, tento divulgar livro o máximo que posso, através da arte, através de congresso, através de participações. Nesse caminho todo, nessa tua viagem que você fez pelo Brasil, me fala um pouquinho do contraste das regiões do Brasil. Você encontra um público que quer ler e se quer, por que não está lendo? Ou como é que está essa questão de busca de público? Como é que está o público, o nosso público? Então, Godô, são viagens rápidas, pontuais, não consigo falar com exatidão, essa é bem superficial. Eu acho que tem dados para isso, dá para ver pesquisas que mostram o retrato de leitura do país, mas eu acho que um dos grandes problemas do nosso país a dificuldade, por exemplo, de acesso ao livro tem que estar acessível. Então, eu acho que o poder público tem um papel fundamental através da bibliotecas nas escolas, boas bibliotecas. Eu não só pelo SESC, mas eu viajo para
por feiras de livros, feiras literárias que não estão relacionadas ao SESC, eu fui em cidades, por exemplo, que as bibliotecas não tinham compras municipais. Elas liberavam o espaço e depois as pessoas curavam os livros. Quer dizer, o que estava no acervo de uma biblioteca que eu vi era refúgio, era livro que as pessoas não queriam em casa. Quer dizer, como que uma biblioteca pode ser montada dessa forma? Com livros que são ruins, né? Isso eu falo, um projeto gráfico ruim, plasticamente, graficamente, e também conteúdo de texto. Então, precisa ter o poder público no nosso país está presente. Talvez por isso, as pessoas não têm tanto hábito de leitura. Isso é uma opinião minha, não sou especialista, mas eu acho que literatura, como qualquer outro tipo de arte, é contato, você vai construindo laços com ela, né? Com a arte. O Brasil em si, essas questões todas de montagem das bibliotecas, eu vi muito isso em bairros pobres. Inclusive, a gente montou várias bibliotecas comunitárias, chamadas bibliotecas comunitárias, que realmente são feitas com doações de outros lados, livros que são... Não há um planejamento no intuito de fazer com que... De qualquer maneira, são movimentos que fazem com que o livro seja apresentado. Então, são movimentos louváveis também. Me diga uma coisa, falando um pouquinho mais de trabalho. Você tem muitos trabalhos, tem mais de 50 livros, né? Entre seus e parcerias com outros editores e tal. O Brasil é um grande formador de grandes ilustradores, em comparativo com outros países. Você tem influência... a gente é influenciado de qualquer maneira. Me fala um pouquinho das suas influências, de onde vem o seu método. Legal, nós somos influentes. Eu queria falar no começo da sua última fala aqui. Essa história também das doações de livros, não estou questionando a boa vontade das pessoas, até os livros que estão, às vezes, no centro de cultura, que estão numa biblioteca municipal, são fruto de boa vontade, mas políticas de leitura, de educação, não funcionam na base da boa vontade. Você tem que ter especialistas, que são os curadores, que conseguem identificar o que é um bom livro. Então, esse é um detalhe importante, por exemplo, fundamentais. O PNBE tinha um grupo que variava, ia trocando, né, mas que eram especialistas, que escolhiam com critérios de você justificar a escolha, né? Então, por exemplo, eu acho que clubes de leitura são extremamente importantes, mas é preciso sempre ter um plano curatorial, saber para onde está perdendo aquilo. Então, você tem consciência do que você está fazendo como política pública, como política de educação, política de literatura, é importante, a consciência é importante. Você concorda que o Estado precisa interferir? O Estado é necessário nessa construção? Ele é fundamental, eu diria até, né? Eu sou dessa opinião. Sim, fundamental. Tanto na educação quanto na literatura. Não direcionando o que vai ser criado. Mas eu acho que a literatura, a fomentação dela, o Estado tem que estar presente. E, por exemplo, o Estado está presente na seleção, chamando especialistas, nesse caso, por exemplo, do PNBR. Lógico que há sempre uma política de Estado. Por exemplo, teve uma polêmica no governo Dilma ou Lula, não lembro, mas que o Haddad interferiu, colocando, por exemplo, ele não censurou a obra, mas ele uma carta de leitura, por exemplo, uma obra do Lobato. Quer dizer, o Estado interfere de alguma maneira com a política pública. Mas eu acho que por exemplo, eu fui a uma cidade,
Lá não tinha o celular, o menino era interessadíssimo em desenho, mas não tinha biblioteca, ele não tinha acessar referências. Era uma época que não tinha internet, essa jovem vai ficar sem referências para ele desenvolver o trabalho que ele quer. Então, o Estado precisa, por exemplo, uma cidade pequena como aquela não gera lucro para uma livraria. Então, não vai ter uma livraria. É fundamental o Estado chegar nas escolas, ter uma curadoria, gente especializada, que o Estado chama. Né? Bibliotecários, né, no caso. Nesse caso, o bibliotecário também entra com especialistas, por exemplo, acadêmicos, que estudam literatura infantil, literatura adulta. Essas pessoas têm consciência do que estão escolhendo, do evento. Renato, e aí, sim. Fala. Vamos falar um pouquinho de trabalho. Eu vejo nas suas ilustrações, você tem muito de arte plástica. Você é formado em arte plástica e cada ilustração sua seria uma obra de arte, eu diria. São coisas maravilhosas. Eu vi projetos aqui como Caras Animalescas, por exemplo, que é um projeto feito a pincel, né? Pelo menos a impressão que eu tenho é que é toda ela montada a pincel. Já tem um outro livro seu chamado Dias de Sol, que é mais cartoon. Me parece que aí é um desenho mais característico. E em obras como Bocejo, por exemplo, você trabalha com... Eu não sei se trabalha, ou talvez não. Você usa, parece que alguma técnica digital, não sei. Me comente aí, você trabalha com arte digital, você trabalha mais com pincel ou mais com o cartão mesmo? Como que é o seu... Ou cada processo é diferenciado? Eu tento ler cada livro e mas, começando pelo começo da sua fala, ilustração é artes plásticas. Sim, mesmo que usando digital, por exemplo, David Hockney, que é aquele pintor lá do pintor britânico do Big Splash, né? Sim. Ele hoje pinta com um tablet. Ele usa o digital. Então, ele continua fazendo pintura. Para mim, não é uma pintura tão interessante quanto a que ele fazia no processo tradicional. Mas eu acho que essa separação de artes plásticas e ilustração, eu não faço muito. Eu penso, assim, eu penso em narrativa para aquele objeto, que ele tem uma sequência, ele tem uma forma, enfim. Eu estou dialogando com literatura, ou não, às vezes eu estou fazendo uma ilustração para uma revista, então... Mas eu sempre estou pensando como artista plástico. Sim. E existem alguns projetos que determinado estilo cabe mais, como por exemplo, tem um livro seu chamado A Lobinha Ruiva, né? Sim. Esse ele é feito todo a pincel? Todos esses que você citou, eu não digitais, são todos feitos numa técnica tradicional. Esse da Loba Ruiva é aquarela. O bocejo é acrílico e óleo. O pincel então você é um artista ainda, se podemos chamar assim, tradicional, no sentido de ainda precisar usar as mãos para precisar sentir a tinta, precisar interferir com elementos. E o que você pensa do suporte, do papel, por exemplo? O suporte tem uma agência gigantesca no resultado final. Cada técnica pega um suporte.
Inclusive, na forma de reprodução, é importante pensar, por exemplo, se eu fizer uma pintura em tela, eu vou ter que fazer um tipo de captura para eliminar um pouco a trama da tela. Eu não consigo fazer uma captura muito boa no scanner, por exemplo. Porque ele tem uma luz diagonal, ele pode reforçar essa trama. Se eu quiser algo mais chapado, eu chamo um profissional para fazer a captura com foto. Agora, essa questão do estilo, eu acho interessante falar que, por exemplo, cada artista tem também uma forma de trabalhar. Mas quando eu leio um livro, ele me inspira a criar uma imagem, pode inspirar ou não, mas ele também me inspira na técnica que eu vou de comunicar, ou que se comunicou comigo. Aquela literatura falou comigo de uma determinada maneira, então eu vou usar uma técnica X. Então não é uma escolha simplesmente para variar, porque eu cansei. Pode ter isso também. Eu canso às vezes, mas eu acho que o que mais forte como aquilo veio para mim e como eu quero comunicar aquilo. Então eu sei que quando eu desenho, eu estou desenhando. Então aqui é a atmosfera do livro, o desenho da atmosfera que eu quero na comunicação, entendeu? Sim, sim. Eu imagino que seja assim. Bom, dentro desse contexto ainda, falando do seu trabalho, você tem trabalhos destinados a maioria dos seus projetos é infanto-juvenil ou infantil, né? Você optou por esse caminho ou foi esse caminho que optou por você? Como é que foi essa escolha? Foi um pouco dos dois. Na literatura infantil eu vi um espaço para as artes plásticas, para a pintura, por exemplo, como eu não tinha visto ainda em outros livros. Por exemplo, eu ia muito à Biblioteca Monteiro que é uma biblioteca especializada em literatura infantil, e eu via aquelas pinturas gigantes remetendo, por exemplo, àqueles capítulos gênios da pintura. Então aquilo me fascinou. Então eu fui para a literatura infantil pelo espaço que a imagem ocupa no projeto. Né? Se você for pensar, pensando em espaço, na literatura infantil, a imagem ocupa 80% do espaço. O resto, a mancha de texto tem imagem. O texto ocupa um pedaço. Isso me atraiu muito. Mas hoje tem experiências aqui na literatura adulta também, plástica. Tem uma grande poetisa aí em Pernambuco, que é a Cida Pedrosa, tem um livro, que é a Lilith, que é plástico também, uma experiência plástica. Né? Sim, sim. Então, é isso. É uma poesia adulta, mas plástica. Eu conheço a Cida. A Cida foi curadora de uma exposição minha aqui em Caruaru. Ela foi muito próxima, inclusive. Admiro muito o trabalho dela. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Pergunte-me, por favor. Na verdade, eu sou admirador do seu trabalho. Eu te conheci nessa viagem. Obrigado. E eu até comprei uma pintura sua, para mim é uma honra. Eu estou falando com você. E eu lembro quando eu te conheci, você mostrou muitas pinturas que são inspiradas na literatura. Então eu comprei o Mestre Margarida, que é um livro que para mim foi marcante. E eu queria perguntar um pouco da literatura para você. Qual que é o papel da literatura no seu trabalho prático? Bom, Renato, eu sou um escritor, né? Frustrado, talvez, ou não frustrado, mas sou escritor que escrevo desde 8 ou 9 anos de idade. Com 10 anos já tinha feito um livro, um livrinho, um romancezinho. E, claro, considere aí um menino de 10 anos escrevendo no meio de Santa Catarina sobre o Nordeste, baseado apenas em livros do João Cabral, em livros do Ariano Suassuna, da cultura do Graciliano Ramos. Então eu comecei daí. Eu queria ser muito escritor, mas chegou um momento na minha vida
que eu não encontrava caminhos para colocar meus livros, o mercado editorial, etc. e tal. E por um acaso eu comecei a pintar. Mas a minha vontade era de fazer, transformar o que eu via nos livros em telas. Então 85%, 90% do que eu faço é baseado nisso. É por isso que eu faço ilustração e pintura hoje, baseado naquilo que eu vejo, que eu tenho de leituras e leituras recentes, leituras passadas, dentro disso. Tentar transformar personagens, cenas, autores e tudo para uma tela, para um papel, para um pedaço de madeira, enfim, e várias coisas. Inclusive sobre o Mestre e a Margarida, eu fiquei muito lisonjeado que você tenha comprado, porque olhando para os seus trabalhos, eles são muito mais interessantes do que o que eu faço, né? Você tem uma... Trabalho com isso, cara. Quando eu olho para o seu, eu também digo a mesma coisa. Você tem um domínio incrível da técnica, coisa que eu ainda não tenho. Vamos falar um pouquinho aqui da vaidade. Você ganhou o prêmio Jabuti já em 2014, não foi? Você... Eu acho que foi. Você já tem tanto prêmio. Isso tudo, quando o sujeito começa lá de baixo, vai crescendo, começa a ser premiado, até onde a vaidade começa a atrapalhar um pouquinho o trabalho, para você isso não acontece, você continuou na mesma pegada, no mesmo jeito, como se fosse a primeira vez? Sou o mesmo cara humilde. Isso já demonstra arrogância. Eu acho que, enfim, a gente fica envaidecido pra caramba, né? Quando recebe prêmio, porque é um reconhecimento. Agora, eu acho que é bacana isso para a venda do livro, mas o que eu faço, assim, eu vou dizer, cara, que eu não tenho muita paciência comigo mesmo, às vezes. Eu acho que eu acho que o ego, quando cresce, isso é um lado bom mesmo, eu tento mudar, porque também isso não faz bem para mim. Isso não faz bem para o trabalho. Pelo menos eu acho que é assim que o trabalho funciona. Eu tenho que pensar assim, pô, na verdade, o que acontece é que você tem sempre que mirar no próximo treino. Acabou o lance do prêmio. Você sabe que quando eu fiz alguns livros, eu pensando num leitor, num adolescente, mas às vezes eu fiz para discutir o tema que alguns colegas que eu adquiro artigos do livro, cara, eles falam, o livro fala muito legal, isso para mim é importante pra caramba. Porque se essa galera eu tenho um grupo, então, um pintor que eu admiro, uma resposta para isso Entendo. E tem que lembrar que acabou a premiação, você já tem que batalhar outro, né? Você não fica em cima do troféu o resto da tua vida. Essa impressão que passa muitas vezes para o público, e eu tinha essa impressão também, de que um cara que ganha um prêmio Jabuti, ele nunca mais vai ter que se preocupar com nada na vida. E, na verdade, não é bem assim que acontecem as coisas, né? Acho que você está confundido com o Oscar, cara. Deixa eu te falar. O Jabuti quem está na área, ele dá uma visibilidade para o trabalho, e isso é importante, sabe? Eu acho que dá um treino, não é que nem o Belo com dinheiro, você fica com a grana pro resto da vida, mas é legal na área, e as pessoas começam a olhar para o trabalho. Esse é o prêmio. Eu acho que tem pessoal que não tem capacidade para poder esse prêmio. Então, esse ponto é super importante. Antes de 2014, você já era conhecido no Brasil e no mundo, né? O prêmio só deu mais visibilidade. Ou ele foi o que colocou você na mídia? Não foi, como que é esse parâmetro? Então, quando eu não sei
se eu sou conhecido, por falar a verdade, no nosso meio, a gente se conhece, né? Quem conhece. Imagina você, por exemplo, eu entro no seu Facebook, você tem um monte de amigos em comum. E a gente se conhece, enfim. Eu acho que essa glamorização de ser conhecido. Agora, mesmo lá fora, eu acho que é também uma questão grande. Tem tanta gente publicando que publicar um livro lá fora também é importante para mim, mas às vezes ele fica lá 2, 3 meses na livraria, depois some. Eu fui interessante. Eu fui a um lançamento quando publicaram o meu livro na o Telefone Sem Fio. Foi uma época que eu estava fazendo o trabalho da minha esposa, eu estava morando lá, morei 8 meses lá. E aí, uma coincidência muito boa, eu falei, legal, vamos publicar o livro na praça, eu queria fazer um lançamento também. Como que a gente pode fazer? Não conheço ninguém lá. Eu já tinha um livro publicado lá. E aí eles foram organizar um evento no Salão do Livro de Paris. E aí a editora organizou um lançamento coletivo. Então tinha 3 caras de quadrinhos, conhecidos pra caramba lá, cara, a fila do clube de quadrinhos tinha umas 10, 11 pessoas. Não aparecia uma pessoa para comprar meu livro, cara. E eles passavam, olhando, eu fiquei mal pra caramba lá. Mas eu acho que é isso. É parte. O último lançamento que eu fiz no São Paulo aqui, nem minha mãe foi. Faz parte. Mas assim, existem essas nuances realmente. Porque na verdade o trabalho nosso é um produto. Quando ele sai da tela, já passa a ser um produto. Ele precisa ser vendido. É como uma Ferrari. Uma Ferrari se vende muito Ferrari porque Ferrari já todo mundo conhece. Um Van Gogh se vende muito porque um Van Gogh não precisa de mais nada. E nós que estamos nesse caminho precisamos sempre procurar e precisa de outra coisa. Eu sempre falo para as pessoas, a arte ela é arte até que você está fazendo ela. Depois que ela saiu do papel, depois que ela terminou, ela passa a ser você tem que procurar mercadologicamente uma saída para você fazer as suas vendas, né? E nesses tempos difíceis e num país que não acredita muito na arte, nós temos dificuldades. Mas é como se diz, né? É nas dificuldades que às vezes a gente encontra saídas. Eu, por exemplo, eu trabalho só com Facebook. Eu tenho 1.300 e poucos quadros vendidos já no mundo inteiro. Só usando essa plataforma que dizem que já está ultrapassando, né? Porque as coisas são tão rápidas. Demais, cara. Você também já tem as suas exposições de arte, né? Eu vi que você tinha feito uma exposição no SESI. Me fala um pouquinho desse seu trabalho de artista plástico, aquele que faz uma peça e vai para a galeria ou vai para uma exposição. E a importância da exposição. Eu vou te dizer que eu invejo o seu trabalho como artista plástico, mas ponto da exposição, de divulgar o seu trabalho. Eu tenho muita dificuldade de divulgar. Eu fiz algumas exposições, mas estavam relacionadas ao livro. Teve uma que foi de retrato, né? Não foi relacionada ao livro, foi uma exposição coletiva num lugar chamado Casa de Tijolo aqui. Mas não tem muito além disso. E eu acho que esse é um processo interessante, porque você está fazendo exposição em galeria, pensar numa outra... Está me ouvindo? Opa, deu uma cortadinha aí. Recomeça, por favor, do tempo da exposição na galeria. Então, exposição da galeria, tem uma outra forma de pensar a imagem no livro. Né? Então, você tem o tamanho da tela, como ela vai impactar o espectador, são outras questões.
que me interessam muito. Eu gostaria, é uma coisa que eu, a partir de agora, de uns 4, 5 anos para cá, eu estou buscando focar bastante nesse trabalho de pintura mesmo, né? Mas assim, eu ainda tenho não sei se é vergonha, receio, mas enfim, eu ainda estou inseguro, tenho uma certa insegurança. Eu não tenho essa dificuldade, não. Eu todo dia, quando eu faço algo, eu mostro para todo mundo. Inclusive, enche o saco dos caras. Tem gente que me bloqueia, tem gente que pede para não mandar mais. Eu respeito. Sempre respeito as pessoas que não querem ver. Porque também... mas eu não tenho... desde o primeiro dia que eu comecei a fazer alguma coisa, eu tinha que mostrar. Se eu faço algo, eu tenho que mostrar para alguém. É como se esse alguém fosse me dar um feedback, né? E claro que é diferente você mostrar para um especialista, como é o teu caso, e quando você diz que alguma coisa é boa, eu tenho certeza que você está dizendo que é bom mesmo. E algumas pessoas que não. Então eu tenho esse critério também de mostrar para quem eu sei que vai ter algum retorno bom. E não tenho medo de críticas. Estou falando que eu estou com o áudio replicando, e eu estou sentindo isso também. Eu vou ver se eu tenho um foninho. Fone? Isso. Eu acho que resolve. Isso. Achei um aqui. É o nosso querido Itamar Morgado, um grande artista aqui de Pernambuco. Que legal, cara. Aqui só tem gente boa. Pronto. Vê se agora está replicando mesmo. Agora nunca mais replicando. Eu ainda continuo me ouvindo. Vamos fazer o quê? Vamos lá. Pessoal, o Renato está aqui. Quem quiser perguntar algo a ele, é só mandar pergunta que nós vamos respondendo. Eu tenho uma pergunta assim que eu faço sempre a fantasia. O Freire Goulart dizia que nós fazemos arte porque a vida não basta. A fantasia. O que seria o homem sem a fantasia? Sem a criação, sem a arte, na sua opinião? Seríamos meros robôs? Então, é difícil definir uma coisa só. Eu acho que a maturidade também vai dando um pouco de respostas para a gente sobre as questões que o mundo apresenta para a gente, ou aquilo que a gente considera importante. Eu estou falando maturidade, eu tenho 40 anos, mas eu acho que eu já tenho uma certa maturidade. Eu recentemente eu sofri uma crise, eu passei por um processo complicado de crise de pânico, de ansiedade. E nesse momento a fantasia me ajudou muito, eu percebi. Eu sempre fantasiei, enfim, o mundo até, a gente não enxerga a realidade. Eu sou desses que acreditam que a realidade ela se apresenta pra gente, mas a gente vê lentes fantasiosas sempre. Eu vejo um mundo diferente do seu, enfim. Cada um tem um ponto de vista e esse ponto de vista vai gerar uma narrativa na cabeça. Mas nessa época ficou muito claro para mim a importância da arte, da narrativa, da fantasia, da literatura, da música. E eu acho que se a cabeça pudesse falar uma coisa que é importante da arte, que seria da humanidade sem a arte, eu acho que seríamos mais doentes, mais do que somos. Acho que a gente é doente, mas acho que nós seríamos mais ainda. Ela não se restringe à cura, porque isso não é função. A arte não tem função nenhuma, ao meu ver, mas ela cumpre um papel importante de sanidade mental. E da alma, sabe? Sim, quando eu lembro do Shakespeare que dizia que um dos piores crimes que nós podemos cometer é tirar a fantasia da cabeça de uma criança, né? E você faz esse trabalho, você reativa essa fantasia das crianças, mesmo num mundo tão tecnologicamente avançado, onde está se perdendo muito, você consegue, com seus livros, com suas ilustrações, evidentemente com a escrita de outros escritores, ou quando não é em parceria na sua própria criação, fazer esse trabalho de retomar, contar histórias, de retomar aquela fase de infância, né, que a gente gostava de ouvir histórias, eu gostava muito, eu adorava quando alguém ficava contando histórias para mim. E como meus pais eram um pouco
pouco letrados, embora nós tínhamos sempre uma biblioteca em casa, eu já entrei de cara nos livros clássicos, né? Aí, essa parte de fantasia eu fui ver depois, o Monteiro Lobato e tal. Me diga uma coisa, se hoje alguém perguntasse para você sobre o futuro do nosso país, sobre o futuro da arte, sobre o futuro pós-pandemia, o que você pensa desse momento que nós estamos vivendo? Política, aí depois vem uma crise, além da crise política, vem a crise sanitária, as pessoas estão começando a se revelar mais, estão começando aqui, pelo menos aqui na região nossa, nós estamos numa cidade que hoje está fechada, Caruaru, eu estou em Caruaru morando agora. Caruaru não se pode mais ir para a rua porque estão fiscalizando muito fortemente. Nós estamos numa espécie de prisão domiciliar. Como é que vai ser isso depois, na tua cabeça? Não sei, Codô. Eu também não. O Marcelino Freire, uma vez, falou uma coisa interessante, que é pernambucano. Conheço também, meu amigo. É um escritor, um professor de literatura. Eu acho ele muito bom. Uma vez eu vi num curso dele falando que literatura é virar esquinas. Você nunca sabe o que você vai encontrar quando você vira esquina. Quem você vai encontrar, se vai encontrar alguém, se vai encontrar um cachorro, uma pessoa, enfim. Eu acho que esse mundo que a gente está, a gente está olhando o fim da rua e aí a gente não sabe o que vai acontecer na esquina, né? A quarentena é o fim da rua. E a esquina, acho que a gente não sabe o que vai rolar. Eu queria te falar uma coisa sobre esse ponto que você falou antes da quarentena, que é da fantasia e das crianças. E aí, pegando também o contexto social, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, a fantasia é fundamental. Mas ela tem que estar na boa medida, e cada um vai encontrar essa boa medida. Mas eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, eu li um livro Pateta, acho que Pateta na História, alguma coisa assim, da Disney. E ele era o Cristóvão Colombo. Eu lembro que no final da história, o barco dele, o navio dele, caía no mundo, caía no fim do mundo, que a Terra era plana. Uhum. E isso, para mim, foi tão marcante. Eu lembro que eu chorei, foi uma das primeiras vezes que eu chorei vendo um trabalho artístico. Porque me doeu muito ver o Pateta morrendo no fim da Terra plana. Essa é a questão, eu acho que é o grande detalhe, assim, a criança e todos nós, inclusive o adulto, tem que fantasiar, mas nós estamos num momento, assim, a gente tem que medir e saber se aquilo lá está prejudicando, inclusive, a visão da realidade da criança, porque a fantasia não anda no caminho contrário da realidade. Então você deixar esse mundo cada vez mais divulgando que a Terra é plana. O Pateta naquela época era fácil fazer aquilo, porque ninguém acreditava naquela época que a Terra era plana. De repente nós tivemos esse absurdo de gente acreditando novamente que a Terra é plana. Então, quando eu falo, por exemplo, de fantasia para as crianças, quando eu faço escolas, é uma linha muito tênue entre o que é fantasia e realidade. Eu tenho que deixar muito claro o que eu penso do mundo real e o que eu penso do mundo fantástico. E, independentemente se a gente quer viver no mundo fantástico ou não, a gente vai viver no mundo fantástico. Nossos sonhos são o nosso mundo fantástico, né? Uhum. Eu acho que o mundo dos sonhos permite a gente fazer isso. E o artista é o cara que traduz isso às vezes, né? Na maioria das vezes é o artista que traduz esse passo. Ô Renato, nós estamos chegando quase ao final, porque aqui o Instagram corta a gente em determinado tempo. E nós temos ainda 3 ou 4 minutos. Queria que você fizesse uma consideração final, que você falasse de alguma coisa que você não falou, que eu esqueci, que eu não pesquisei direito, algo que você queria deixar ali. E deixe também links e tal nos comentários depois, para o pessoal conhecer o teu trabalho melhor, para que possa comprar seu trabalho, possa venda seu peixe. Te agradeço. Por favor.
Eu não tenho. Eu preciso fazer a minha página pessoal, preciso colocar imagens no Instagram aqui, mas eu depois coloco assim, o link. Eu acho que de imagem, de mensagem final, não sei se eu tenho uma mensagem, mas o que eu queria dizer é mais sobre essa questão da literatura e artes plásticas, e o que liga a gente, quando eu me identifico muito contigo, é essa inspiração na literatura. Porque eu vejo na literatura disparadores de imagens, né? Ele é um bom disparador de imagens para mim. Então eu estava lendo recentemente um livro fantástico, que é Pastoral Americana, que é do Philip Roth. E aí eu peguei uma imagem maravilhosa lá e deu vontade de desenhar aquela imagem. E não como essa ideia de ilustração que eu vou exemplificar, vou traduzir o que ele disse, mas que aquilo me inspirou e me leva para criar uma imagem para aquela cena linda que ele escreveu, né? Uhum. Eu acho que é um pouco isso. Hoje, não sei se eu tenho que falar. Desculpa, fala. Hoje eu estava vendo também uma capa da Moby Dick. Esse livro Moby Dick, para mim, ele poderia fazer uns 10, eu já fiz uns 5, 6 quadros sobre ela, e vou mudando a Moby Dick, fiz de uma forma ou de outra, que é muito bonita a história. O Velho e o Mar também é uma coisa que enche você de ideias, né, de inspirações. São livros fantásticos. Os 100 Anos de Solidão, então, tem um trabalho do Caribé, que Caribé é um pintor baiano maravilhoso, desenhos que ele fez sobre o Grande Sertão Veredas, que eu fico olhando aquilo porque eu gosto muito do traço, eu gosto muito de traço, sabe, de coisas bem... Então eu adoro. Então a literatura realmente é fantástica, e ela que me deixa eu viver. Eu acho que eu não vicio em outra coisa, eu não sou um viciado em outra coisa por causa da literatura, porque senão eu estaria jogado. Porque desde criança, né, numa cadeira de rodas, numa muleta, o cara tem muito pouco convívio social. E é a literatura que faz a gente ir embora. Renato, foi um enorme prazer estar aqui. Eu agradeço você pela bondade de ter nos dado esses minutos. Pena que passa rápido, mas é assim, deixar com gostinho de quero mais. Quem sabe lá na frente a gente conversa mais alguma coisa. Quando você tiver sido premiado outra vez, eu vou te chamar de novo para a gente conversar sobre isso. E quero desejar você e a sua família restabelecimento breve aí nas suas vidas. Muito cuidado, que São Paulo é grande, é linda, mas também é traiçoeira, né? Tem muita coisa aí que... a dor e a delícia de viver em São Paulo. Eu adoro São Paulo, mas... Bom, é isso, Renato. Meu querido, eu só queria terminar de dizer também, te agradecer pelo convite. Eu tenho uma grande admiração por você mesmo, eu já te falei isso em outros momentos. E desejo também para você e para todos que acompanharam aqui a live que fiquem bem, que passem bem este momento até o fim da rua, quando a gente puder virar a esquina. Tá bom. Obrigado, Renato. Valeu, querido. Boa sorte aí. Beijo. Gente, quarta-feira eu estarei falando com a doutora Oleana Eraspini, de Nova Mutum. Vamos falar sobre direito e sobre arte e direito. Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo novamente nesta tarde. Muito obrigado, Itamar, por estar conosco. E dizer que na quarta-feira, às 16 horas, eu começo uma outra live, se tudo correr bem. Se Deus quiser, e se nós estivermos bem de saúde e estivermos aqui. Tá bom? Muito obrigado. Boa tarde, boa segunda-feira e uma ótima semana a todos vocês.